Nocautecast 66, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e hoje eu estou acompanhado aqui com um dos membros do Nocautecast, que é o cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala, Gabriel, boa noite, meu amigo. Hoje a gente não está nos estúdios do Nocautecast, tá cada um de home office, né, porque devido a essa questão do coronavírus, então a gente vai respeitar, a gente fechou os estúdios lá e estamos aqui, né. Como vai, meu amigo, tudo bem por aí? Davi, feliz de estar aqui com vocês, na medida do possível, né, levando a vida, unido com todos os brasileiros, unido com o mundo inteiro. E eu vi muitos vídeos do André, que vai, né, a participação especial do nosso Nocautecast de hoje, essa figura ilustre, mega inteligente, super rápido, e eu confesso que eu fiquei assistindo ele, todos os vídeos que ele postava eu assistia, porque tem muito conteúdo, indicou canais também que tem a ver com a pandemia que a gente está sofrendo no momento. Então, assim, momento de apreensão mundial, mas cada dia mais com fé que tudo vai se resolver da melhor forma possível. Boa, cowboy. E com a gente aí, o Gabriel já fez uma pré-iniciação do nosso convidado hoje, André Bittencourt, lá do canal Contra Golpe, um dos caras que tá há muito tempo já nessa pegada de falar de luta, de falar de MMA, um cara que a gente já acompanha há muito tempo, também é um dos nossos parceiros que participa com a gente lá no palpitão do canal Nocaute, do nosso amigo Zé Augusto. André, meu amigo, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente no Nocautecast. É um prazer ter você com a gente aqui hoje e boa noite. Boa noite, Davi, boa noite, Gabriel. Fala, galera aí, tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Estamos aí, né, de home office, pelo menos para a parte de gravação de vídeos, a gente vai ter tempo para gravar, não sei se a gente vai ter assunto, né, porque não tem evento acontecendo, mas a gente vai inventando aí, passando o tempo, distraindo a galera. Obrigado aí, Gabriel, pelo elogio dos vídeos, cara, a gente faz o que pode, né, estamos tentando ajudar também todo mundo. Boa. E o André, geralmente, André, a gente, quando tem um convidado, a gente faz aquela iniciação, fala da pessoa, mas você é um cara que tá há tanto tempo já na MMA que é impossível alguém que não conheça o seu trabalho lá. Hoje no Contra-Golpe, quando era ainda o canal Porrada, vocês fazem um trabalho excelente. No MMA a gente já é fã, a gente acompanha. Mas esses últimos vídeos que vocês têm feito, vocês são seu parceiro, né, seu sócio aí de canal, o Lenner, vocês fizeram um material muito interessante, principalmente pra gente que é do mundo do MMA, relacionado a essa parte do coronavírus. E até hoje, a gente em off aqui, eu comentei com você agora há pouco, essa ideia que você fez lá, o dia 1 de quarentena, agora eu vou esperar os outros 39 aí, porque pra ver se vai rolar. Parabéns, cara. E assim, a gente conhece seu trabalho, mas fala um pouco aí do canal, né, qual é a periodicidade de vídeos que você tem. Cara, o canal do Contra-Golpe, antigamente o nome era Porrada, né? A gente teve que mudar o nome porque o YouTube passou a considerar o nome Porrada como um palavrão, então ele não estava distribuindo nossos vídeos. A gente ficou um pouco prejudicado aí por conta disso. Mas o canal tá na 8ª temporada já, o 8º ano em que a gente tá fazendo vídeo. Nós fomos os primeiros canais a fazer vídeos pro YouTube nesse formato, comentando sobre MMA. E de um ano pra cá a gente tá tendo vídeos basicamente diários, às vezes mais do que um por dia. A gente tenta passar as notícias do que tá acontecendo, faz vídeos de palpites pra galera. Agora também palpitando aí junto com o Zé Augusto lá no canal Nocaute. E que também comentamos os resultados das lutas, né? Então a gente tem conteúdo diário que a gente agora vai ter que fazer uns top 5, voltar à moda antiga, né? Que no início do canal a gente fazia bastante, pra ocupar esse período aí de quarentena da gente. Maravilha. Pessoal, antes da gente entrar na discussão dos eventos, eu só queria dar um aviso. A gente do Nocautecast, a gente disponibiliza nossos episódios lá, tanto em todas as plataformas, né, plataformas de agregadores de podcast, né, você consegue baixar aí no seu Android, no Apple, tem no Spotify, como sempre, né, além também no nosso canal no YouTube, e também ele sai semanalmente lá no canal Nocaute do nosso amigo Zé Augusto, mas também o que acontece? Nas próximas semanas pode acontecer uma coisa que a gente não estava esperando que acontecesse tão rápido. O que aconteceu? Nós somos um podcast de fãs de MMA, como vocês conhecem. A gente já tá aí 1 ano, fez há pouco. A gente tá sempre, toda semana, trazendo nosso podcast. E a gente tem
um servidor que a gente consome um plano free, né? Então a gente tem um limite ali e até um limite razoável. A gente consegue sempre deixar os nossos 5 episódios lá disponível para você baixar e ouvir no seu agregador. Só que a gente tem alguns limites nesse plano free. O que acontece? A gente tem esse limite de 5 episódios, né? Você não consegue procurar no seu agregador de podcast os episódios anteriores. Você consegue achar lá no YouTube, mas nos agregadores não. Porém, a quantidade de download que esse plano nosso suporta, ele já está no limite. A gente não achou que fosse tão rápido. Então a gente tem ali um plano de, acho que é 20 GB, 15 ou 20 GB, e a gente já está 92% do nosso plano mensal. Então pode ser que se você tentar baixar esse episódio e os próximos, você tenha alguma dificuldade para baixar no celular. Então assim, se a gente fizer uma conta aí de capacidade de 15 ou 20 GB nos nossos episódios, que costuma ser em torno de 40, 50 megas, a gente já tem uma média por mês aí de mais de 300, 400 downloads que tá já excedendo. Então assim, ele vai continuar online, você consegue ouvir, né? Principalmente agora que a gente tá numa questão aí de quarentena, todo mundo provavelmente vai estar no Wi-Fi, você não vai ter dificuldades de ouvir. Agora, se você for se locomover, sair da sua casa e quiser baixar para ouvir no caminho, pode ser que você encontre algum problema, mas por favor, evite de sair. A gente tá numa situação aí que o Ministério Público tá pedindo pra gente ficar em casa, não sair muito, então aproveita e ouve no Wi-Fi, beleza? E aproveito até para deixar aqui, se tiver alguém interessado em investir no Nocautecast, a gente pode migrar para um plano pago. A gente já tá procurando alguns parceiros aí pra gente poder entrar num projeto aí já um pouco maior das nossas capacidades e crescer junto. Se você souber de alguma marca envolvida no mundo do MMA, no mundo dos lutadores, só entrar em contato com a gente já tem conversa com algumas marcas que estão bem interessadas, então pode ser que o próximo episódio ou outro a gente já esteja numa plataforma maior aí, sem eu ficar explicando que você pode ter problema no download do nosso episódio, beleza? Aviso finalizado, pessoal. Antes da gente entrar no evento da semana passada, que foi o UFC Brasília, eu vou falar de alguns tópicos que aconteceram, que antecederam do UFC Brasília. Então o evento estava para acontecer, estava na semana da luta ali, a gente já estava ansioso, os lutadores iam bater peso ou não. Então, o que aconteceu? Lá para quarta-feira, no dia 11, o governo já estava essa questão do coronavírus sendo falada, da epidemia, já estava na China, na Itália, já alguns países já estavam, os números já estavam ficando fora de controle. No Brasil apareceram alguns casos de suspeita. Então o que aconteceu? Na quarta-feira, no dia 11, o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, ele resolveu suspender os eventos que necessitavam licença de poder público. Então era o evento onde aconteceu o UFC Brasília, né? Na quinta-feira, no dia 12, tiveram novas definições do Dana White. O que ele falou? Ele falou que o UFC Brasília ele ia continuar no sábado, só que com os portões fechados. E ele falou que o UFC Londres, o evento seguia com torcida. Até isso no dia, né, na quinta-feira. E ele falou que o UFC Columbus, que seria o evento do dia 28, ele seria um evento relocado de Vegas, né? Ele sairia de lá e seria de portões fechados. O evento do dia 11 de abril, o UFC Portland, também foi relocado para Vegas com os portões fechados igual o UFC Columbus. Na sexta-feira, pessoal, foi anunciado que o UFC Brasília, ele não teria nem a imprensa mais presente, então, e teria os ingressos devolvidos, né? E eu achei até curioso isso, que o UFC, eu achei que ele colocou muito em cima essa informação para quem já estava viajando, comprando os ingressos. Enfim, então a imprensa só ficaria num centro do hotel ali, junto com o staff do UFC. Isso foi na sexta-feira. E na própria sexta-feira, aí começaram vários eventos, começaram a avisar que cancelaram, e foi quando o Bellator 241 foi cancelado, que tinha o Patrício Pitbull, Nick Neal e vários atletas bacanas. Tava um evento bem legal, que tava até meio que já... A gente que é fã de MMA tava de olho também para acompanhar esse evento. Ele foi cancelado. Bom, aí então aconteceu o UFC Brasília do jeito que a gente do jeito que a gente viu, né? Sem torcida. E no domingo, a Comissão Atlética de Nevada cancelou os eventos até dia 25 de março. Então, aí na segunda-feira, ontem, o UFC anunciou que os eventos do dia 21 e 28 de março e 11 de abril estavam adiados por tempo indeterminado. Então, é aquele momento que o UFC falou, ó, não vai ter mais esses eventos e a gente não sabe
como vai ser daqui pra frente. Beleza, pessoal? Até então, essas foram as informações pontuais que a gente teve. Tiveram algumas outras que a gente pode até levantar aqui. Eu queria saber do André. André, dentro dessa introdução aí muita coisa aconteceu, né? O que você consegue levantar de curioso ou de informação a mais que você tenha? Como que a gente pode começar esse bate-papo sobre essa questão do coronavírus no MMA, no UFC especificamente, né? E o UFC Brasília, antes da gente começar o card. O Dana White, nesses eventos aí, tava todo mundo cancelando, NFL cancelando, campeonato de futebol espanhol cancelando, futebol italiano cancelando, NBA cancelando. Sinceramente, eu não sei como é que ele achou que ele ia conseguir manter a estrutura dele e falar assim, eu vou ser o único esporte no mundo que vou conseguir continuar com minha programação normal, né? Eu acho que ele acabou desistindo, não porque ele tem um bom coração, ele tá pensando na saúde dos atletas ou na família dos atletas, como ele acabou falando depois, mas mais porque ele foi forçado a isso, né? Ele tentou transferir os eventos, como você falou aí, lá para o centro de treinamento deles, que fica sob a jurisdição de Nevada. Sim. Aí Nevada falou assim, ó, não tem, até o dia 25 nenhum evento pode acontecer, depois do dia 25 de março eu vou avaliar. Ficava complicado para ele ter um outro evento cancelado em cima da hora. E aí também teve um apelo lá da Casa Branca falando que não queria que nem mais de 10 pessoas na mesma sala fossem reunidas. Ele resolveu desistir. E aí é óbvio, né? Na hora que ele desiste, ele dá o discurso que ele quiser. Então ele deu o discurso, não, tô desistindo aqui para manter a saúde dos atletas, que é o mais importante nesse momento. Mas 5 minutos antes de ter esse comunicado da Casa Branca, parecia que não era tão importante assim os atletas para ele, né? Exato. É bem curioso. E até teve uma... acho que foi hoje que o Dana White falou que eles vão seguir as orientações, né? Mas ele já tá garantindo que pelo menos Khabib e Ferguson vai acontecer. Não sei qual é a mágica que ele vai fazer, porque a gente vendo tudo como tá acontecendo, acho que muita água vai rolar, né? Ô Gabriel, o que você achou desse... A gente vem falando aqui no Nocautecast de como começou 2020, né? A bruxa do MMA tá solta, cara. Primeiro evento tem Conor e Cerrone. Ombrada, luta vendida, que não sei o que. Depois tem o que? John Jones? Foi John Jones, né? Segundo o evento. Foi. Teve um dia 25, acho que antes ali, né? Então assim, a gente vem falando da bruxa do MMA faz um tempo, né, Cowboy? Parece que agora ela resolveu mesmo soltar um trovão aqui e o futuro tá meio nebuloso, né? Não, e o mais curioso é quando a gente fala de bruxa no MMA, a gente na hora pensa em o quê? Khabib versus Ferguson. Não tem como não pensar nessa luta, gente. O Dana White tá com os cabelos que ele não tem em pé, com respeito ao André. Mas assim, né, André? Que assim, realmente com essa situação que ele não tem como prever, como ele não teve como prever anteriormente, ele falou uma coisa, ele não cumpriu, ele sabia que não ia conseguir cumprir, ele tentou amenizar os ânimos, ele conseguiu um feito ainda bem complicado em relação ao Brasília, ainda conseguiu fazer o evento, né? Muitas críticas ao redor desse evento. Eu como fã gostei, mas a gente sabe que tem uma questão muito séria ligada à saúde de várias pessoas que todo mundo já sabe aqui, né? Que ocorre quando tem pessoas trabalhando junto, várias pessoas no mesmo ambiente. Então, assim, é uma questão de saúde pública e do que pode ficar pior no futuro. Como o próprio André falou muito bem no vídeo dele, a gente não tem leito que vai suportar essa pandemia nesse crescimento numérico que a gente está vendo, né, de casos que estão aparecendo no Brasil. Se o pessoal não parar de ir na praia e parar de pensar que é besteira, todo mundo vai pagar o pato e vai ser um colapso mundial como está acontecendo. A China já está saindo, né, dessa, mas enfim, desculpa, meu papo já ramificou, a gente só fala disso, só pensa nisso, mas voltando pro MMA, vale lembrar também, né, gente, que a gente começou o ano com uma possível terceira guerra mundial, né, até o Joe Rogan no podcast dele tava com medo de rolar uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Irã. Então assim, esse ano começou de uma forma muito pesada, mas temos que somos brasileiros, né, não desistindo nunca. Pois é. E o que interessa é o seguinte, vamos falar de MMA agora, vou parar de falar de corona, porque a gente só fala disso, gente. Você já passou uma década dentro de 2020, né? Uma coisa que a gente pode... Uma coisa que a gente pode levantar aqui, que eu acho também que poucos dos portais, da mídia comentou, né? Mais as principais falou sobre isso, que com relação ao UFC Brasília,
eu achei curioso que, assim, eles passaram por cima, né, André, até da questão de se algum lutador poderia estar ali contaminado ou não, simplesmente não testaram. A gente sabe que é um vírus que fica incubado aí pelo menos 14 dias até ele começar a demonstrar algum tipo de sintoma. São 6 dias. 6 dias? Então, mas é curioso, né, André? Você citou aí esse pezinho do Dana White aí em querer jogar tudo pra debaixo do tapete e deixar a coisa acontecer, tentar evitar, e foi uma coisa que não foi comentada na época, né? Não testou ninguém, não quis saber, lutador tudo ali já em corte de peso, desidratado, com o sistema imunológico um pouquinho mais debilitado devido ao corte de peso, que é bem pesado pra eles, mas não foi falado disso, quer dizer, nós falamos no canal, no seu canal falou, muitos canais aqui falou, mas assim, o UFC meio que passa por cima, né, André? É complicado avaliar isso aí, porque como é um vírus novo, não tem muitos testes no mundo, né? Então, estão sendo fabricados a toca de caixa os testes e a gente acaba não tendo teste para todo mundo. Tanto é que hoje no Brasil, por exemplo, a norma é você testar só os pacientes graves. Se o cara chega no posto de atendimento e ele tá com algum sintoma leve, te medica como uma gripe e te manda para casa. Só vai testar se você tiver problema respiratório e te colocar tiver que te colocar internado. Então, eu acho que o UFC nem conseguiria testar se ele quisesse. Mas esse era um ponto que eu estava apostando, que se não fosse por conta da impossibilidade da locomoção dos atletas, por conta de vários cancelamentos de voo, fronteira fechando e tal, o UFC não ia conseguir sustentar os eventos, porque fatalmente alguém ia ficar doente. E alguém ia ficar doente num staff. Se não fosse no UFC Brasília, podia ser no UFC Londres, ou no Portland, ou no Columbus. Algum lugar ia ter alguém da equipe de alguém que ficou doente, ia ter algum cutman que ficou doente, e aí a coisa ia ficar complicada pro UFC, até porque imagina se daí decorre uma morte de alguém, enfim, decorreu uma morte porque você ficou mantendo o evento. Eu acho que propaganda, pra parte de marketing do UFC seria terrível. Agora, sobre o UFC 249, que a gente tá pensando aí, beleza, ele cancelou todos esses e ele tá mantendo o 249. Eu acho que existe uma esperança, porque como a China, por exemplo, entrou na crise bem antes e conseguiu sair da crise já, a gente também teve a Coreia do Sul, que tá conseguindo controlar a crise, pode ser que ali no início de abril comecem a aparecer umas ilhas de segurança no mapa mundi, né? Hoje você olha, tá todo mundo contaminado, mas se no início de abril você tiver ali, sei lá, Abu Dhabi, você pode ter a própria China, você pode ter a Coreia do Sul. Então, abrindo uma ilha de calmaria, o UFC pode falar, beleza, meu evento vai ser ali. Porque ele já falou que dentro dos Estados Unidos não vai ser, né? Exatamente. Ele até comentou, né, que ele tava pensando no UFC Oklahoma, se eu não me engano, tava querendo passar por uma reserva indígena. É bizarro. Comentou nisso. É um jeito, né? Ele pode. Teve gente falando assim, por que ele não pega um navio, monta um cage lá e faz em águas internacionais? Aí ele não vai estar interferindo na regra de país nenhum. Tá ficando muito Olimpíadas do Faustão, mas eu acho que seria legal de assistir. Sim, uma vez eu fiz uma viagem que eu tive que atravessar o Canal da Mancha, né, naqueles ferry boat, que é tipo aquele barco que, né, tipo uma balsa, né, mais conhecido aqui pra brasileiro. Chega no meio do Canal da Mancha, eles abrem lojas do nada, assim, é tudo tax free, né, sem taxa, e isso é bem curioso. Pode meter um UFC lá no meio lá do Canal da Mancha, lá, que ninguém manda. Beleza, hein? E aí, Cowboy, você tá o que você acha desse Khabib e Ferguson aí? Acontece em terra indígena? De repente a gente pode pegar aí, fazer uma parceria com o Elon Musk, colocar uma estação espacial lá e fazer um UFC Space, né? Alguma coisa assim? O que você acha, Cowboy? Olha, aí quem perder vai alegar que foi por causa do ar rarefeito, na altitude, não teve uma preparação devida. Então, assim, vai ter uma série de desculpas já preparadas, entendeu? É bom que peso não ia ser problema, né? Pra cortar, né? Sem gravidade. Fala, Cowboy. Boa, Davi, bem lembrado. Olha, depois daquele fatídico UFC, que Marcelo Alonso sempre falou essa história, né? Que ele com o Vitor Belfort entraram no avião nos Estados Unidos, foram para outro estado para participar de um evento no começo da era do UFC. Ou seja, eles podem realmente fazer alguma situação de emergência, como o André falou, e ir para alguma zona de mais segurança pelo mundo afora para salvar essa luta que é de interesse mundial. E vamos dizer
que todo mundo em casa, nesse momento, vai acabar pagando o pay-per-view para assistir uma luta tão aguardada, em situações tão complicadas como essa, como o André mesmo falou, né? Não tem um campeonato de futebol nenhum pelo mundo, mas não tem NBA, ou seja, como é que o UFC ia perdurar? Eu fiquei pensando o seguinte, né? Os lutadores que tiverem simplesmente o medo de sair de casa, né? Como o próprio Leon Edwards, estava na razão dele de viajar, contrair um vírus, deixar a família sozinha nesse momento, tem essa parcela do medo, né? Por mais que seja uma questão que as pessoas não queiram encarar como séria, é muito séria. Então, simples assim, né? O medo já impede uma luta acontecer. Boa. E antes da gente entrar no evento, uma coisa que também que a gente poderia... A gente se perguntou, né, nos nossos grupos de WhatsApp, a gente andou comentando que vale a pena também a gente citar, né? A gente viu aí várias empresas liberando acesso a conteúdos, né? Tem até alguns sites aí de conteúdo adulto também que estão liberando seus pacotes premium pro pessoal curtir. Eu vi essa semana, tem um perfil no Twitter que a gente acompanha, a gente que é fã de MMA acompanha, que é o Caposa, né? Ele andou comentando, uma pessoa mandou lá no Twitter: o Caposa, fala 5 lutas aí que a gente pode assistir na quarentena pra gente curtir um MMA. Ele foi lá e colocou uma listinha dele, que é um cara que manja muito de MMA há muito tempo. Ele colocou uma listinha lá e o cara que colocou no tweet marcou o Fight Pass. Na hora o perfil do Fight Pass falou: ó, tô liberando essas 5 lutas aí, Caposa, fala pro pessoal que vocês podem assistir. Eu acho que podia ter alguma coisa aqui no Brasil, né, André? O canal Combate podia aproveitar aí e liberar um conteúdo pra gente ficar nesses dias aí acompanhando, pra gente não esfriar esse sentimento de UFC, ainda mais o canal Combate, que é um canal pago, né? Pode ser que aconteça aí de muita gente ficar insatisfeito por não ter evento. Podia também ter esse tipo de a mais aí pra gente, né, André? O que você acha? Eu acho que o canal Combate, na verdade, deu um tiro no pé quando ele reduziu, para reduzir custo, né? Ele acabou tirando alguns programas da grade dele. Tinha o Combate News com o Prota e o Alonso, tinha uns outros programas de revista Combate e tal, que eram conteúdos que você estava comentando sobre o mundo do MMA ou o mundo da luta de uma forma geral, e que não necessariamente era um evento, e agregava alguma coisa ali pro canal, né? Como ele passou a ser um canal que só transmite as lutas, quando você não tem luta para transmitir, fica complicado, as pessoas ficam assim, pô, eu tô pagando caro e não vai ter nenhum evento novo, deve ser pra eu assistir. Se ele conseguisse, eu concordo, que é um momento e uma oportunidade, talvez, dele conseguir agregar algumas pessoas tendo um movimento de boa vontade. Você falou assim, beleza, gente, pra vocês experimentarem nesse período aí e tal, já que ele, em teoria, o que ele tem que pagar pra essas lutas que ele já tem no estoque de lutas dele, ele já pagou, então não é nenhum evento novo que ele tem que pagar um royalty ou alguma coisa pra você, ele poderia abrir pra galera pra tentar, pelo menos, atrair mais pessoas pra dentro do canal, né? Com certeza. E você falou e é verdade, a gente... você também, eu conheço você já há um tempo, você deve ser dos nossos também, porque eu e o Cowboy, que eu e o Gabriel, nós somos viúvos do Combate News, né? A gente, depois que acabou o Combate News, a gente ficou, puta, fala aí, Gabriel. A gente ficou desanimado, né? Exatamente, Davi. André, a gente começou o podcast logo após o término dos 2 programas que você citou, eu era muito fã. Por sinal, eu sou tão fã que eu gravava os programas antigos e recentemente assistia na grade do meu... grava, né, a programação. Tamanho saudosismo da programação. Como você falou, sem lutas agora, quem vai assinar o canal? Beleza, tem um conteúdo lá mas repete tanto que no Best of Pride eu já sei as falas da Kenda Paris. Eu já falo tudo que ela fala lá, eu já falo junto. É sacanagem. Mas enfim, pessoal, vamos entrar no evento da semana passada. E querendo ou não, é um sentimento meio amargo, porque pode ser que seja um resquício do UFC que a gente vai falar por alguns tempos, aí, pelo menos algumas semanas. Vamos entrar aqui no UFC Brasília, que rolou agora na semana passada. Lee versus Oliveira. Foi um evento bacana, tiveram algumas lutas bem legais ali, tanto no card preliminar quanto no principal. Há muito tempo a gente não vê um card tão bacana assim no Brasil, né? E como a gente até comentou, parece que o UFC de um tempo pra cá ele tá começando a ver com melhores olhos assim o Brasil querendo montar card, mesmo porque a gente sabe que tem um próximo aí que pode ter José Aldo, Amanda Nunes, então a gente também tá na esperança dos próximos serem, pelo menos desse UFC Brasília pra cima, né?
Então vamos começar pelo card preliminar aqui. A gente pode comentar alguns destaques aqui. André, primeiro os visitantes, você tem algum destaque do card preliminar que você queira comentar ali, que você gostou de alguma luta, que tem algo especial que você viu? Cara, tem sim, cara. Eu queria comentar que eu fiquei muito animado e no meio da luta eu perdi minha animação completamente. Foi a luta do Rani Yahya, que inventou ali o Henrique Barzola. Cara, o Yahya, ele tava vindo de derrota pro Rick Simons, então ele entrou animado pra esse combate, foi pra cima com tudo, tava colocando uma pressão em cima do Barzola, em pé, no chão, levando pra cima. No meio do segundo round eu falei, caramba, como é impressionante o fôlego que o Rani Yahya tem, olha a pressão dele, a intensidade da pressão. Eu devia ter previsto que essa intensidade toda ele não ia conseguir manter por 3 rounds. Como ele não resolveu a luta no segundo round, ele teve uma das maiores surras que eu já vi num terceiro round. Uma reversão total da situação, tomou um 10-8 ali e a luta acabou num desanimador empate. Então eu tava empolgado com a performance do cara no primeiro e no segundo round e a coisa mudou da água pro vinho assim de uma hora pra outra. Dá uma tristeza quando você vê um atleta que tem as ferramentas, tem tudo pra ele conseguir chegar num lugar e aí ele me dá uma dessa e acaba deixando uma vitória fácil escapar pelos dedos. Boa. Também comentar algumas lutas que aconteceram antes. Teve a Mayra Bueno, a brasileira, que ela tava vindo de lesão e ela fez uma luta com a Marina Moroz. Foi uma luta interessante, bem... Se eu não me engano, essa luta ganhou o bônus da noite, não foi, André? Essa... Da Moroz com a Mayra Bueno. Se eu não me engano foi. Eu vou dar uma caçada aqui, mas acho que foi sim. Ganhou sim. Foi, né? Luta da noite. Ganhou também, fiquei surpreso, mas ganhou. Foi uma luta bacana. Eu fiquei impressionado, por mais que a Mayra Bueno, a Chitara, né? A Mayra Chitara perdeu. Eu gostei do desempenho dela. Pegou uma menina conhecida aí no UFC, teve um desempenho, foi lá e cá, a Moroz venceu na decisão, mas eu gostei do que vi, né? A gente não adianta a gente ficar achando que a gente tem que não torcer para brasileiro ou só quando ganha. A Mayra Bueno tava voltando de um momento que ela ficou parada ali e voltou bem. Marina Moroz segue para frente, agora a Mayra Bueno, né, pensar o que ela pode melhorar no jogo dela e voltar mais forte. E, Cowboy, você, algum destaque aí no preliminar que você queira falar? Claro, da Amanda Ribas, né? Não tem como não falar da Amandinha Ribas. Ela que tem um carisma gigantesco nas redes sociais. Qualquer entrevista que você assiste dela, você percebe isso. Então tá arrebatando uma legião de fãs lá de Varginha, pelo Brasil afora. E venceu a Randa Marques, que tem um jogo chato, né? Já enrolou muita gente. A Randa Marques, que se eu não me engano, já empatou com a própria Marina Rodrigues no passado. Então foi muito bom para ela vencer essa lutadora. Também queria todo o tempo agarrar ela, fazer aquele jogo de... Ela venceu em todos os quesitos, né? Em pé, no clinch, no chão, enfim, deu um show mesmo. E eu acho que daqui para frente, Davi, ela tem cada vez mais buscar diversidade, trazer mais renome para ela e novas colocações no ranking, né? A luta passada dela, da Paige VanZant, seria uma ótima luta para ela estourar ainda mais fora do país, porque a VanZant é muito famosa nos Estados Unidos, né? Então seria uma luta que eu casaria a seguir para ela até. Ela pediu, né? Essa luta originalmente era com a VanZant, né? A VanZant, que depois que quebrou o braço, saiu e ela já falou, eu quero a VanZant. Ou seja, tá mirando... Ela tá indo pensando igual você, Gabriel. Tá indo na mesma linha. Amanda Ribas, se eu não me engano, ela pediu a VanZant depois na entrevista, ou no outro dia pro combate, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi ela falando depois da luta que ela quer a VanZant. Que eu vi hoje, acho que um story da Paige VanZant com o marido, e ela tava com um gesso no braço ainda. Não é gesso, né? É tipo algo pra proteger ali, mas ela tava com algo no braço ainda. A Paige VanZant ela tem que parar de quebrar esse braço, né? Já é a terceira vez, eu acho, que ela quebra o braço. Ela colocou um pino de metal no braço, e aí ela tá quebrando o braço porque ela tá treinando forte demais. E a área, logo depois do pino de aço, o osso acaba sofrendo uma sobrecarga. Então ela tem que cuidar do treinamento dela aí pra conseguir voltar a lutar, né? Bom, também teve uma luta de um outro brasileiro, Eliseu Capoeira, que venceu Alexei Kunchenko. Foi uma luta mediana, foi mais devagar. Eles tentaram bastante ação ali, mas não foi uma luta que despertou grandes emoções no evento. Mas Eliseu Capoeira estava vindo ali de uma derrota por Li Jingliang. Valeu a pena para ele, porque ele, né,
voltou com uma vitória, um bom nome aí. Vamos ver agora o que traz pra frente aí pro Capoeira. E pessoal, uma última luta que acho que a gente não pode deixar passar desse preliminar, que a gente pode comentar, é essa luta que foi na categoria moscas do José Formiga contra o Brandon Moreno, porque é uma luta importante, né? Porque ela, até então, ela tava querendo demonstrar quem que pode ser um próximo na categoria, depois que tivesse próxima luta do Davidson Figueiredo e Joseph Benavides. Então essa luta, todo mundo leva a crer que ela determina um próximo, onde o Brandon Moreno venceu o José Formiga. André, eu gosto muito do Brandon Moreno, mas o que você achou da luta? Você gostou da performance? Foi uma luta até que movimentada, né? O que você achou? Cara, eu achei que o Formiga deu mole nesse combate. O Brandon Moreno é um cara muito ativo, se movimenta bastante, tem uma boa trocação. Eu acho que o Formiga estava com uma estratégia equivocada para esse combate. Acho que ele deveria ter tentado neutralizar mais a movimentação do Moreno. Ele acabou aceitando muito uma trocação em que ele levou desvantagem, principalmente depois no segundo round. No primeiro round foi até bastante disputado, mas no segundo eu achei que o Formiga estava com a performance bem abaixo. E aí tentou reagir no terceiro, mas não foi o suficiente para levar a luta, né? Sim. Ô Cowboy, e falando aí da gente dessa próxima disputa nessa categoria, o Dana White ele já sinalizou que ele quer fazer o Deus da Guerra, o Davidson, né? A revanche com o Benavides. Você acha que isso sai? Você que é o matchmaker aqui do Nocautecast, sai essa revanche primeiro mesmo? Ou você acha que o Brandon Moreno poderia aproveitar esse momento aí? Olha, quem tem o mínimo de juízo nessa vida sabe que o Dana White fala, você pode prever que em breve vai sair. O chefão falou, meu amigo, você já começa a pensar. Tanto que tem várias lutas que o pessoal falou, não vai rolar, mas lá de trás ele já começava o quê? A justificar, por exemplo, o casamento do Cerrudo com o Aldo. Aí ele falou vários argumentos que ele mesmo já estava vendendo a luta antes mesmo de marcar. Então assim, quando ele começa a dar indícios dessa forma, né, quando ele manda alguém aposentar, você já começa a escrever que o destino está perto. Boa. Eu acredito que vai ter a revanche, até porque ele falou, eu lembro que falou claramente que vai dar revanche em alguma entrevista, estava na Nova Zelândia quando aconteceu essa entrevista, ele falou isso rapidamente depois do combate, e falou também, usou aquela desculpa, né, aquela questão da cabeçada que rolou na luta também, que prejudicou, né, o Benavides, a questão do peso. Então ele somou, viu que também é uma luta mais vendável, né, do que fazer o Jussier, o Moreno. O Moreno contra algum dos dois, entendeu? Contra o Davidson. Né? Acho que não teria um apelo que tenha uma revanche mesmo, porque o Benavides é uma lenda do esporte. Perdeu sim de forma contundente, mas teve a questão do peso e teve essa questão da cabeçada também. Então vamos refazer isso aí pra tirar limpo. Boa. Eu ainda tenho uma aposta pra fazer isso aí, hein, cara. Eu acho que se o Cerrudo perder pro José Aldo no peso galo, ele pode fazer um retorno triunfal aí pra categoria dos moscas pra salvar a categoria mais uma vez, hein? Eu acho Será que ele volta? Eu acho que é o porto seguro do Cerrudo, né? Tá ali, ele tá meio desfazendo, mas quando precisar, se ele perde pro Aldo, ele vai voltar rapidinho. Eu acho que é muito um porto seguro pra ele, sabe? Aquele investimento que ele deixa ali paradinho, sabe? Aí ele passaria na frente do Benavides, eu acho, né? Podia fazer um Davidson Figueiredo contra Cerrudo. Sim, Você acha que aconteceria Cerrudo antes? Porque ele já teve, né? Com o Davidson? Porque o que eu acho que a luta do Cerrudo contra o Benavides já aconteceu, né? O Benavides venceu o Cerrudo, mas no papel, a performance do Davidson contra o Benavides foi arrasadora, né? Ele não bateu peso, não sofreu tanto assim, mas ele conseguiu uma vitória com V maiúsculo. Eu acho que o Cerrudo voltando, ele teria que inventar o Davidson Figueiredo. Acho que ele passaria na frente do Benavides. Boa, pessoal. Vamos então agora pro card principal. Também um card bacana. Tirando as duas lutas principais, são nomes bem conhecidos ali que tiveram no restante do card. Cowboy, tem algum destaque que você queira comentar? E, na verdade, são 3 lutas, além das que a gente vai discutir, né? Mas alguma luta que você queira falar já? Davi, tantas lutas boas pra falar, né? O card principal foi muito... foi excelente, na verdade, né? Várias lutas entregaram super bem, várias surpresas. Mas, assim, na verdade, o próprio Krylov, né? Que fez uma estratégia perfeita contra o Johnny Walker. E você gostou desse Johnny Walker mesmo em derrota, ô Cowboy? Com certeza, Davi. Acho que na vida a gente tem que analisar nossos erros. Todo mundo é ser humano.
né? Já vimos vários campeões que ficaram anos sem perder, depois de um certo período de derrotas, entendeu? Anderson Silva foi assim no começo da carreira. Então, assim, ninguém está... ele tem tudo para recuperar, sabe? Rever a estratégia dele, treinar com o Firas, colocar a cabeça no lugar. Ele já deu o primeiro passo, reconhecendo os seus erros, né? Vai crescer com essa derrota, vai vir mais treinado nesse fundamento, né? Treinar mais chão, treinar mais o wrestling, gás também. Então, assim, cada luta é uma experiência que o atleta vai evoluindo se ele tiver cabeça. E eu torço por ele, quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou fã do Johnny Walker, quero o melhor para ele. Espero que ele continue lá com o Firas Zahabi na TriStar Gym, porque lá realmente ele vai ter muito material humano e técnicos excelentes, né? Não que ele não teve antes, não é isso, mas digo que ele vai ter um camp para ele poder ter uma segurança, uma maturidade mental também para ajudá-lo nas estratégias. Cara, eu gostei muito do comportamento do John Walker depois da luta, aquilo que a gente estava comentando, né? Depois da luta dele contra o Corey Anderson, ele manteve ainda um certo desdém pelo seu adversário, como se tivesse sido só uma sorte do Anderson, e dessa vez ele calçou realmente as sandálias da humildade aí, e teve um comportamento bem diferente. É um cara de 27 anos, acho que tem muito para melhorar ainda. E falou, tem que melhorar o meu wrestling e meu defesa de queda. E eu acho que se ele conseguir controlar isso, ele vai ficar demais aí. Acho que vai conseguir ir longe na categoria. Mas eu não posso deixar de falar do diálogo mais interessante que aconteceu nesse evento inteiro, que foi na luta do Renato Moicano contra o Damir Hadzovic, né? O Moicano despachou o Hadzovic aí com a finalização com 40 segundos de luta, e aí o Moicano falou pro Hadzovic, nossa, eu queria ter lutado mais, e o Hadzovic respondeu, pô, então você não devia ter me finalizado. Isso foi muito bom. A conversa mais maluca que eu já vi num pós-luta ainda dentro do cage. Boa. E só pra então a gente não deixar uma luta para trás, mesmo porque é de uma figura muito especial que a gente tem aí, que foi o Francisco Trinaldo Massaranduba, que venceu pela categoria leve o John Makdessi. Uma luta bem bacana. Massara, ele não desaponta, né? Ele sempre se entrega. Fez uma luta muito boa contra um cara que é bem experiente no UFC, o Makdessi, que já não tá mais em seu momento, já faz um tempo, né? Eu achei até que ele ia parar por um tempo, sabe? Depois daquele... Teve um nocaute que não sei se foi contra o Cerrone, que ele teve na mandíbula, que ele parou antes da luta do juiz interromper, alguma coisa assim. Mas o Massara, ele foi muito bem na luta. Ele começou ali acertando muitos golpes, muitos chutes ali no corpo. O Makdessi ficou ali com um bifão ali na costela, vermelhão. Eu achei até que o Massara ia tentar terminar na via rápida essa luta devido a esses chutes, mas foi ali na decisão, o Massara com uma vitória com V maiúsculo aí, mais uma pra conta do Massara. Eu curti a vitória do Massaranduba e curti muito a análise do Davi Carvalho, que por sinal teve o quê? A charge do Davi Carvalho postada pelo Charles do Bronx, Davi. Você me marcou agora à tarde que eu notei lá. É o the best, né? A gente fala aqui, André, the best of the best, né? The best pound for pound of the world, Davi Carvalho. Davi merece. Mas muito obrigado pelo carinho, cowboy. Tamo aí. Eu fiz uma charge pro Charles do Bronx, que eu fiz lá no canal Traços da Luta, onde eu explico o meu processo. E eu fiz baseado numa das paixões do Charles do Bronx. Quem quiser dar uma olhada no Traços da Luta, que eu explico lá, que ele é apaixonado por corridas a cavalo, só que puxado, né? O cavalo puxa uma charrete. Quem quiser saber mais é só conferir lá no YouTube Traços da Luta. Bom, pessoal, vamos então partir para as lutas principais, para as duas principais lutas do card, né? A primeira delas é pela categoria meio médio. Demian Maia, que encarou Gilbert Burns. Foi uma luta já, como a gente já citou, e alguns detalhes aqui bem interessante. Eu vou fazer uma... Não que eu queira justificar o meu erro quando eu apostei no Demian Maia lá no nocaute, no palpitão, rapaziada. Mas o que eu fiz lá? Eu apostei no Demian porque quando a semana toda eu via, e eu até conversei com o Durinho há um tempo, quando... logo que o Durinho venceu a última luta dele, ele mandou uma mensagem pedindo... Eu já até comentei isso em cast passado, que ele queria uma charge, que ele queria tomar o título do Demian de melhor jiu-jitsu do UFC. Então eu tava, né, achando, não, o Durinho, ele vai pra essa luta pra querer finalizar o Demian Maia. Uma coisa muito fácil da gente imaginar aí, né? Então por isso que eu fiz o meu palpite baseado nessa premissa aí que o Durinho falou, não, eu vou finalizar o Demian, como ele falou muitas vezes na semana da luta. E muita gente também tava comentando, não, porque quando pegam dois grapplers, eles se anulam, vira uma luta de kickbox. A gente comentou aqui também, né, Cowboy, nos últimos casts. Mas foi uma coisa curiosa, porque
teve ali procura pela luta de solo, né? Eles se embolaram ali. A gente notou, pelo menos eu vi uma superioridade do Damian ali, pelo menos no domínio da luta, mas acabou de uma luta de uma forma curiosa, até mesmo como você já comentou, né, André? Um nocaute do Durinho no primeiro round. Foi uma luta, ele foi um cruzado, não foi despretensioso pra não achar que, né? Não, foi sem querer. Ele quis dar um golpe, mas foi despretensioso, acho que na cabeça do Damian, né? Porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa ali, a gente viu um cruzado de esquerda que o Damian caiu, todo mundo ficou meio naquela de, pô, sério? Tipo, Durinho nocauteando o Damian. Acho que, como você comentou, André, era um final de luta que poucas pessoas imaginaram, né? Imaginavam. Ninguém tava esperando uma coisa dessa acontecer, mas eu acho que o que o Durinho fez foi bastante inteligente. O que acontece? A gente sabe que o jogo de trocação do Demian Maia não é lá o jogo de trocação mais completo e cheio de recursos que a gente pode imaginar. Ele tem uma trocação bem simples, que é eficiente para ele se aproximar e fazer o jogo de grappling dele, que é a prata da casa, né? E ele faz muito esse duplo jab, né? Ele ataca 2 vezes o jab com a mesma mão, enquanto ele vai avançando para tentar se aproximar. E o Durinho mostrou vídeos dele treinando justamente isso. Ele saía do duplo jab e entrava com esse golpe, e sempre entrando na altura do queixo. E, quer dizer, ele viu, o cara faz isso a luta inteira. Eu vou criar um contragolpe para isso. E funcionou perfeitamente ali. Agora, na hora que a luta foi pro solo, antes dele conseguir esse belo nocaute aí, me pareceu que o Durinho queria a todo custo fugir da luta agarrada. Esse papo de eu vou finalizar o Damian e tal, colou, né? Mudou de figura na hora que a mochila subiu. O Damian, mochila de criança, pegou ali nas costas dele, ele rapidamente mudou de ideia e queria sair dali correndo. Exatamente, Cowboy. Foi por pouco, porque o Damian chegou aí, meio que para as costas do Durinho ali. É que era um Gilbert Burns também, né? Mas se fosse em qualquer ali, um outro não tão experiente, já tinha ido já tinha ou dado os 3 tapinhas, ou geralmente o Damian não gosta de 3 tapinhas, não. Ele finaliza e apaga mesmo. O que você achou, Cowboy? Com certeza, ele vinha levando vantagem, né? O Damian, eu também apostei no Damian no meu palpite, no palpitão. Mas eu senti o Durinho mega, como diz na roça, né? O bagre ensaboado ali, liso, saiu ligeiro, né? Foi assim, até minha esposa estava vendo comigo a luta, falou, nossa, como ele saiu rápido da posição. Quer dizer, estava já prevendo que ele cairia naquela posição em algum momento da luta, né? Treinou muito aquela defesa, saiu super bem, e como eu disse, em pé eu imaginava mesmo que o Durinho tinha uma vantagem pela sua força física, pelo momento que ele vem trabalhando seu kickboxing com o Henry Ruff, desculpa, né? E ele ganhou do Alexei Kuchenko recentemente, né? O Durinho, quando subiu de categoria. Que é um cara, um kickboxer, né? Que agora o Eliseu ganhou e tal, mas é um cara que era invicto até o Durinho ter enfrentado ele. Então, assim, palmas pro Durinho, que agora tem uma missão importante aí, né? Pegar o Kobe no futuro, hein, minha gente? Ele pediu, né? E Cowboy, o Durinho agora tá em 6º na posição meio média, hein? Exatamente, tô com o ranking aberto aqui, 6º lugar, ganhou 6 posições. Na frente dele tem o Stephen Thompson, que eu não aconselharia ele a pegar, nem o Leon Edwards nesse momento. Então, assim, já que é pra pegar alguém do top 5 ali pra frente, top 6, top 5, né, no caso, acima dele, pega o Colby Covington mesmo, que é uma pedreira, mas já que ele pediu, não sei se vou atender, mas seria uma luta interessante. Boa, eu vou tentar galgar uma charge com o Durinho aí pra gente dar uma zoada no Kobe, porque eu não curto muito esse americano, não. Como diria o Lenner, nem a mãe do Kobe Covington deve gostar dele. Não. Deve ter apanhado muito esse rapaz da infância. Bom, pessoal, vamos para a luta. Ô, André, mas assim, sem querer pular pra principal, Davi, pediu a ajuda do André hoje aqui, então, no Matchmaker. Vamos aproveitar. Concorda, você acha que deveria pegar essa mesa número 8 atrás do ranking do Durinho? O que você acha que seria uma próxima luta interessante para ele nesse momento conturbado da categoria, né? Porque caiu o Leon Edwards contra o Tyron Woodley, ficou tudo aberto. Eu acho que na hora que caiu a luta do Tyron Woodley contra o Leon Edwards, que o Edwards falou que não ia avançar, acho que o Durinho fez muito bem em se prontificar para poder fazer a luta, porque ele tem que tentar casar uma luta para cima. Só que todo mundo que tá acima dele também quer a mesma coisa, quer tentar casar uma luta mais para cima. O Covington quer pegar uma disputa pelo cinturão, principalmente ou pegar o vencedor
de Woodley contra Leon Edwards. Eu acho que o Colby tá mais pensando nisso, e o Durinho, pra chegar lá, ele vai ter que vender um peixe melhor aí, ou então talvez fazer mais uma luta. E aí, se fosse fazer mais uma luta, poderia fazer contra o Chiesa, poderia fazer contra o Thompson. É óbvio, o que ele tem que pedir, eu acho que é o Colby Covington, mas eu acho que ele não vai conseguir não. Acho que ele não tem capacidade de venda de pay-per-view suficiente para pegar o top 2 direto. Ele acabou de chegar, já vai sentar na janelinha, eu acho difícil. Boa, pessoal. Vamos então para a luta principal da noite, pela categoria leve. Kevin Lee encarou Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx, ou mais conhecido ainda como Charlinho, para os íntimos aqui, que somos nós. Foi uma luta bem bacana, uma luta aí consciente do Charles do Bronx. Foram 3 rounds e uma finalização. Charles Oliveira partindo em direção ao title shot de uma das categorias, se não a mais complicada do UFC. André, por onde começamos por essa luta aí? Foi uma luta interessante, né? A gente viu ali muitas troca de combos entre os lutadores. Charlinho recebeu também muito golpe, a gente também tem que frisar isso. Então, assim, o que você achou dessa luta? E vamos lá. Cara, para começo de conversa, uma categoria em que para você chegar em 8º do ranking, que é a posição que o Charles Oliveira tá hoje, sim, ele teve que vencer 7 lutas consecutivas pela via rápida. E ele só conseguiu ser o 8º do ranking. É o tanto que essa categoria é uma categoria de monstro. Então é impressionante como é disputado, e é uma categoria muito dura, mas eu gostei da evolução do Charles. O Charles, se você pegar o Charles, sei lá, de 2015, ele era um cara que tentava dar uns passos maiores que a perna, né? Ele pegava uma galera mais fraca, passava com tranquilidade, mas na hora que pegava um top, ele se enrolava. Principalmente a parte do QI de luta, né? De transicionar, quando é que ele ia usar a luta agarrada, quando é que ele ia usar o striking. Mas ele melhorou muito nisso, tá um cara muito mais maduro. E foi impressionante o comportamento que ele teve contra o Kevin Lee. Talvez se ele tivesse um pouquinho mais de gás, ele pudesse ter nocauteado o Kevin Lee no segundo round. Eu acho que ele não teve fôlego para continuar batendo. O que me preocupa no jogo do Charles é que ele ainda é um cara muito acertável. Ele ainda é um cara que recebe muito golpe, aceita, confia demais no queixo. Eu acho que confiar no queixo nunca é uma boa estratégia, que pode ser que tenha alguém que bata mais pesado e você só não experimentou ainda. Então, eu gosto, mas eu acho que o Charles ele tinha que se defender um pouquinho melhor no jogo em pé. Boa. Sabe o que me lembra? O que me lembrou o jogo do Charles? Eu vou explicar a comparação, porque parece estranho, mas me lembrou o Ronaldo Jacaré. A movimentação... Quando eles estavam numa média distância, o Charles andava na direção do Kevin Lee, se movimentando cabeça, ombro, fazendo tudo certinho. Quando chegava na curta distância, ele parava. E o Jacaré faz muito isso. Ele vinha mexendo, quando chega na frente do cara, ele para e troca soco. Não adianta você fingir uma finta quando chega na hora que precisa usar, você para, fica estático ali trocando soco, e o Charles do Bronx acontecia isso. Ele vinha com movimentação bonita, você falava, o Charles tá se movimentando, tá esperto. Chegava na frente do Kevin Lee mais perto, ele parava, soltava soco e recebia soco. Então assim, foi um jogo bem arriscado do Charles. Cowboy, o que você achou? E eu também quero que você comente um pouco do Kevin Lee, aí é um cara novo, ele falou aí agora que ele vai parar por um tempo. É uma das minhas apostas a médio e longo prazo, o Kevin Lee. Assim como a gente falou do Johnny Walker, que tem 27 anos, o Kevin Lee também tá nessa média, deve ter 26, 27 anos. O que você achou, Cowboy? Um banho de água fria em cima do Kevin Lee, que vinha tentando se recompor na categoria após aquela vitória avassaladora, né, em cima do Gregor Gillespie. Foi o primeiro camp que ele fez na TriStar Gym, lá na Confira Zahabi. Quer dizer, ele colocou a cabeça no lugar, teve um corte de peso excelente lá em Nova York, nesse evento. E agora no Brasil, já falei até no cast, né? Acho que no cast do Palpitão, que ele, né, ia vir pro Brasil. Queria ver como é que ia ser essa perda de peso dele, como foi, ele não bateu o peso. Vamos puxar em dólar essa diferença da bolsa. Naquele momento fiquei preocupado, porque a gente tem um fato, né, muito concreto, que quem não bate peso ganha a luta, né? Pelo menos esse ano todo mundo tinha acontecido isso. Então assim, fiquei bem preocupado e adorei isso que o André falou. Eu percebi isso também em relação ao Charles, né? Dessa questão de acertar golpes, e fiquei prevendo. Falei, bom, ele vai ganhar do Kevin Lee? Maravilha. A hora que ele pegar um Justin Gaethje, eu fiquei preocupado, entendeu? Pegar alguém que tem uma mão, um Dustin Poirier. Sim. Então,
Hooker na vida, entendeu? Assim, eu fiquei muito feliz pela vitória do Charles, né? Fiquei já... Quando o Kevin Lee começou a morrer no gás, eu via uma luz no fim do túnel pro Charles. Não imaginava que ele ia conseguir finalizar, porque ele tinha sentido aquele ombro. O Carlão Barreto acho que cantou a bola do ombro, né? A gente não sabia que ele tinha machucado anteriormente da luta, né? Antes da luta. Então, assim, foi tudo maravilhoso para ele. Bateu um top finalmente, porque tinha essa questão do Charles chegar na cara do gol contra um top 10, né? Ele não conseguia vencer. E agora, acima dele, tem dois caras, que até peço a ajuda de vocês aqui pra gente brincar de matchmaker. Por quê? Tem dois caras que ele perdeu já, que é o Paul Felder, que até falei isso anteriormente, né, Davi? E o quê? Eu tenho pesadelos daquela, quando o Paul Felder batendo de cotovelo de dentro da guarda, né, do Charles. Assim, eu tenho pesadelo daquela cena. Quando o Kevin Lee caiu por cima e começou a bater ali, falei, Jesus amado, vai ser mais uma luta igual aquela vez. Mas felizmente não foi. Então, assim, ele tem a chance agora de vingar duas derrotas dele, né? Ou contra o Paul Felder, ou contra o Cerrone, que tem mais apelo ainda, né, com o público americano. Então, assim, eu adoraria ver ele contra o Cerrone, até porque a gente sabe que se o McGregor for voltar, se tudo conspirar a favor no meio dessa loucura, né? E ainda o McGregor for lutar mesmo uma luta antes, né, de pegar o vencedor de Khabib e Ferguson. Como assim, né, Gabriel? O que você está falando? Que Conor pegar esse vencedor? Mas veja bem, minha gente, não sou eu falando, é o Dana White mais uma vez falando a todos, né, os momentos, todas as entrevistas, ele fala, é a luta a ser feita. Porque foi a luta que mais gerou dinheiro para ele. É claro isso, entendeu? Então ele quer fazer uma revanche que, ao mesmo tempo, na meritocracia, eu preferiria ver muito mais o Justin Gaethje contra o Khabib do que o Conor. Mas enfim, dane-se a minha opinião. O que importa agora é que Charles do Bronx tem que pegar, acho que o Cerrone, viu, minha gente? Porque Gaethje vai acabar pegando ali alguém mais de cima, ele vinga essa derrota, ganha mais um bônus aí, porque vamos falar, faturou acho que 500 mil reais, não, 1,5 milhão de reais com essa luta, $300 mil no total, se não estou enganado, com bônus, né, faturou o bônus, mais uma bolsa, mais do que o Kevin Lee ganhou, se eu não estou enganado, foram $300 mil. Eu vou confirmar essa informação. E o Charlinho, ele gosta de colecionar bônus, né? Faz um tempinho aí, por isso que ele anda investindo numa das coisas mais caras que a gente conhece, que são os cavalos de raça, né? Mas, ó, você falou em casamento aí, cowboy. Eu vou deixar isso pro André palpitar o que ele acha pro Charles, mas se a gente pensar aí dentro desse defeito, né, que a gente comentou do Charles de receber golpe pra cima dele aí, ó, Paul Felder, Cerrone, Dan Hooker, Justin Gaethje, Conor McGregor e Poirier. Depois disso só vem o campeão, mas daí pra todos esses que eu falei, a especialidade é só em pé, então o Charlinho tem que ficar esperto. André, meu amigo, o que você me diz aí? Eu concordo com o Gabriel, cara. A luta que eu quero ver é do Charles do Bronx contra o Cerrone. O Paul Felder, os dois vêm de derrota, tanto o Cerrone quanto o Paul Felder, e isso facilita a vida, porque são dois caras que estão na frente do Charles Oliveira, mas os dois vêm de derrota, então tem mais chance deles aceitarem lutar contra alguém menos ranqueado que eles precisam fazer alguma coisa pra se recuperar ali. E não sair ali do top 10, né? É a possibilidade de... Isso, né? Isso aí. Então eu acho que o Charles, ele deve... O Cerrone tem mais nome, vem de 3 derrotas e luta com muito mais frequência do que o Paul Felder. O Paul Felder, depois da luta dele contra o Dan Hooker, falou que ia aposentar, depois ele falou que tem lenha pra queimar, mas ele não é um cara que tem uma frequência assim muito grande no octógono, né? Ele teve 2 lutas em 2019, mas só uma em 2018, então se você for pegar o que o Cowboy lutou nesse mesmo período, lutou mais do que o dobro de lutas. Então a chance de você casar com o Cerrone, eu acho que é maior. E é uma luta interessante. Agora, como você falou, dali pra cima do Charles tem um monte de trocador. Então o Charles, ele tem que ser inteligente e não querer fazer o que muito lutador brasileiro faz, que é querer provar quem é mais macho, aquele cara que finca o pé, não ando pra trás nem um pouquinho, vamos trocar soco aqui até ver alguém cair, porque se for fazer isso vai jogar na especialidade dos outros caras. Então ele tem que levar a luta pro lugar onde ele é melhor, ou seja, se ele pegar qualquer um desses trocadores e conseguir levar pro chão, meu amigo, ele vai comer os caras com farofa. Então eu acho que o Charles, jogando de forma inteligente, mesmo com os problemas defensivos dele na trocação, ele ainda pode subir mais um pouquinho no ranking, sim. Boa. E Cowboy, antes da gente finalizar, essa categoria de fato é pro Charles, né? Ele tá um cara muito... Você vê que é uma categoria que ele se encaixa muito bem, né? Ele tá bem... Ele já teve vários problemas de bater peso, mas agora ele veio pra ficar, né? Sem dúvida, Davi. Tá rendendo como nunca.
tá? E você vê que ele tá magro, mas tá com a musculatura em dia, não tá se debilitando, fazendo corte de peso desnecessário. Olha, tô muito feliz aí com ele nessa categoria e espero realmente que o UFC trate ele com calma, entendeu? O André falou muito bem isso aí, entendeu? Essa disputa de macheza não leva a lugar nenhum, tem que ser estratégico, tem que ser esperto. Até o Conor McGregor aprendeu isso, né? Que não dá pra lutar com qualquer um, em qualquer momento, entendeu? Escolhe a luta certa, vai no momento certo. Acho que isso aí vai fazer diferença pra ele. Bom, pessoal, como a gente não tem evento na próxima semana, a gente tá tanto na dúvida quanto vocês aí, vamos ver o que vem pela frente. Semana que vem a gente faz o cast sobre o que a gente não sabe ainda, de repente a gente pode pegar umas lutas na rua aí, umas brigas, se bem que não tem ninguém na rua hoje em dia, né? Não pode, então não vai ter o que comentar, vamos ver, cast vai ter. Mas então eu quero agradecer os meus amigos aqui. Gabriel Sater, muito obrigado, meu amigo, mais um cast pra conta aí, e vamos continuar no resguardo aí da quarentena, né? Não, com certeza. A gente vai arrumar assunto semana que vem, vamos fazer um especial com algum lutador. Boa. E assim, não vamos desanimar, galera. Tem que se unir nesse momento agora pra gente construir um novo amanhã agora. E digo mais, quero agradecer muito ao André, paciência de aguentar a gente aqui, né, Davi? Ele manja demais, o cara entende do assunto. Quem não conhece, né, tá perdendo muito tempo já de não seguir o canal Contra Golpe. Sou fã dos dois, dele e do Lennon. Pessoas, gente finíssimas e, além do mais, entendem do MMA. Entendeu? É muito bom ver gente que entende falando do assunto. E o André ainda é farmacêutico, ou seja, segue o canal 2 vezes. Boa, então é um cara que tem estoque de álcool em gel ali que eu sei que deve ter. André, meu amigo, queria agradecer a presença, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo aí com a gente e portas abertas para você. Quero trazer numa próxima agora o Lenner, assim como todos os nossos parceiros, nossos amigos lá do nosso grupo do Palpitão do canal Nocaute. Vou trazer ainda o Vini, vou trazer o Tanuri, já veio. Você vê, André, o Zé, depois que teve filho, ele não quer saber mais da gente, não. Nunca participou do cast aqui. Tá no canal dele já desde o começo do ano. Vou trazer o Zé ainda, mas ele tá com um bebê pequeno lá, a gente entende. Mas, meu amigo, muito obrigado pela participação, show de bola, deu aula pra gente aí e volto sempre. Muito obrigado a vocês aí pelo convite, eu gosto muito de participar, trocar essa ideia aí sobre MMA, é sempre muito legal conversar com vocês. A gente já conversa pra caramba pelos grupos aí dos nossos palpitões, e é legal a gente poder passar um pouco dos bastidores aí também, dos nossos palpites aí pra galera. Eu acho muito legal, e sempre que quiserem é só ligar que eu participo, eu tô sempre aqui na área. Boa, meu amigo, muito obrigado, até a próxima, pessoal. Mais uma vez, então, sigam aí Contra Golpe, tem Diretaço, tem Canal Nocaute, tem MMA Pride Brasil, tem a rapaziada toda aí, o Gabriel, o Cowboy. E seu canal, Davi, seu canal novo aí, fala pra gente. Isso, Traços da Luta, sigam lá, acompanhem. Eu vou ver se agora também em quarentena aqui, eu tô em home office e vou poder produzir mais. Mas, o Cowboy, isso que eu ia comentar, a nossa gama de amigos aí tá aumentando, já tem os nossos amigos lá do nosso grupo de WhatsApp, agora tem o pessoal do Palpitão, daqui a pouco a gente tá dominando tudo, hein? Não, graças a Deus, a comunidade da luta é uma comunidade muito unida e vamos sempre respeitar muito ela, fazendo o melhor pra eles, gerando conteúdo de qualidade, né, sem falar as mentiras que o pessoal gosta de falar por aí. Boa, Cowboy. Bom, pessoal, boa noite e até a próxima. Os últimos 5 episódios do NocauteCast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um NocauteCaster mesmo, eu aposto que já nos segue no NocauteCast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.